Stuart foi deposta por um crime que não cometeu. O marido da rainha apareceu morto do lado de fora de uma casa que tinha acabado de explodir. Sim, a casa explodiu, mas ele não morreu na explosão. Ela foi imediatamente apontada como culpada pelas cortes europeias. Essa acusação destruiu a vida dela, tirou ela do trono e empurrou ela direto ao presílio. E aí você me pergunta, quais eram as provas contra ela? Nenhuma. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo do crime que tirou uma coroa e que cientistas forenses e historiadores modernos ainda discutem porque a culpa nunca foi provada. Bora! E antes que você compre essa história pronta de rainha adúltera e assassina, deixa eu te falar uma coisa bem simples. Escândalo político não nasce do nada. Ele é construído, repetido e espalhado até virar verdade. E quando você volta para a cena do crime, não para fofoca, não para panfleto, não para versão oficial, o que aparece não bate com a história que te contaram. Mas antes de falar do assassinato, você precisa entender quem era essa mulher. Porque a Maria Stuart não entra nessa história como uma rainha qualquer, ela entra como alguém que já nasceu dentro de um jogo político que ela nunca controlou e nunca pediu para estar. Ela virou rainha com 6 dias de vida, não teve infância, não teve escolha, não teve fase de descobrir quem era. Teve coroa, teve disputa e teve gente decidindo o futuro dela antes dela aprender a falar. E aí, fizeram o quê? Mandaram ela para a França, ainda criança, para ser criada na corte francesa, longe da Escócia, longe da própria base de poder, cercada por gente que tinha interesse direto em usar ela como peça política. Ela cresce lá, aprende francês como língua principal, vira praticamente uma rainha estrangeira dentro do próprio país, na verdade fora do próprio país. Ela casa com o Delfim francês, vira rainha da França por 1 ano e fica viúva aos 18. E aí mandam ela de volta para a Escócia, um país que ela não conhecia direito, com uma nobreza dividida, com tensão religiosa explodindo entre católicos e protestantes e com metade das pessoas olhando para ela não como rainha, mas como um problema. Ou seja, quando a Maria pisa na Escócia, ela já está cercada de gente que quer controlar, derrubar ou usar ela. Então, quando você chega no assassinato do Darnley, você não está olhando para uma rainha poderosa tomando decisões com calma. Você está olhando para uma mulher de 20 e poucos anos, cercada de homens armados, política suja e traição constante. Enfim, quem era o pai do James VI, o marido indesejável? Henry Stuart Lord Darnley nasceu em 1546 em Yorkshire, Inglaterra. Era filho de Matthew Stuart, conde de Lennox, e de Lady Margaret Douglas, que era sobrinha do Henrique VIII. O que significa que o Darnley tinha sangue Tudor e sangue Stuart ao mesmo tempo. Era primo da Maria Stuart e primo da Elizabeth I. Então, ele estava na linha de sucessão dos 2 tronos ao mesmo tempo. Esse pedigree fazia dele bom para o casamento, mas politicamente explosivo. E pessoalmente, pelos relatos de quase todo contemporâneo que o descreveu, ele era um desastre. Alto, fisicamente bonito, habilidoso em equitação e armas, e fora isso, descrito como vaidoso, arrogante, violento, instável, alcoólatra e completamente incapaz de julgar uma situação política com qualquer nível de sofisticação. A Maria Stuart casou com ele em julho de 1565. O casamento foi impopular desde o início. Os nobres escoceses não queriam um homem com pretensões ao trono inglês sentado ao lado da rainha escocesa, mas a Maria quis, casou. E em poucos meses estava lidando com as consequências. Em março de 1566, o Darnley participou de uma conspiração com nobres escoceses para assassinar o David Rizzio, o secretário pessoal da Maria, músico italiano que tinha se tornado o favorito da rainha e que os conspiradores acusavam de ser amante dela, mas as pessoas diziam que ele era gay. Eles só eram amigos mesmo. O Rizzio foi arrastado pelos aposentos privados da Maria, que estava grávida de 6 meses, e esfaqueado diversas vezes na frente dela, por homens que o Darnley tinha recrutado e que o Darnley tinha deixado entrar no palácio. A Maria sobreviveu ao choque. O filho nasceu em junho de 1566, o futuro James VI. E a relação com Darnley entrou em colapso total. Ele tinha ajudado a matar o homem mais próximo dela na corte, na frente dela, enquanto ela estava grávida do filho de ambos, não tinha caminho de volta. E aqui você já tem um problema sério. O marido da rainha já tinha participado de um assassinato dentro do próprio palácio. Então,
quando ele aparece morto meses depois, a pergunta não é quem teria coragem de matar, é quem ainda não queria matar esse homem. Aí, no inverno de 1567, o Darley estava em Glasgow, doente, coberto de manchas, que os documentos chamam de varíola, mas que os historiadores modernos suspeitam fortemente de ser sífilis, dada a vida que ele levava. Maria foi buscá-lo pessoalmente e o trouxe de volta a Edimburgo para se recuperar numa casa conhecida como Kirklefield, a poucos quarteirões do Palácio de Holyrood. Por que a Maria foi buscar o homem que havia organizado o assassinato do seu secretário? Essa é a pergunta que alimentou séculos de especulação, reconciliação genuína, armadilha calculada, pressão política para manter as aparências. Os historiadores divergem. O que os documentos mostram é que a Maria visitou o Darley na noite do dia 9 de fevereiro, saiu para um casamento de um servo no palácio e voltou para Holyrood. Aí, nas primeiras horas do dia 10 de fevereiro, no dia seguinte, Kirklefield explodiu. A explosão foi ouvida em toda Edimburgo. A casa foi reduzida a escombros. Testemunhas disseram ter visto um grupo de homens correndo do local pouco antes da detonação. O corpo do Darley foi encontrado num jardim próximo à casa, embaixo de uma árvore. Tá aqui do lado a foto. Ao lado estava o corpo do criado, que dormia no mesmo quarto, e entre eles uma adaga, uma capa e uma cadeira. O Darley estava vestindo só a camisola de dormir, o que sugere que ele acordou com alguma coisa, barulho, movimentação, som de alguém colocando pólvora embaixo do quarto e fugiu pela janela com uma corda antes da explosão. E aqui está o detalhe que define tudo. O corpo do Darley não tinha nenhuma marca que pudesse ter sido causada pela explosão. Nada, nenhuma queimadura, nenhum trauma de estilhaço, nenhuma lesão de onda de pressão. Ele e o criado foram estrangulados ou sufocados e os corpos depois foram arrastados para o jardim. Alguém quis garantir duas coisas, que ele morresse e que parecesse outra coisa. Quem fez isso sabia que o Darley estava em casa, sabia que ele ia tentar fugir e estava esperando do lado de fora. Em questão de dias, panfletos começaram a circular em Edimburgo e depois pela Europa inteira, com imagens da Maria Stuart e de James Hepburn, o nobre escocês mais próximo da rainha, como assassinos do Darley. Esses panfletos não eram neutros, não eram relatos honestos, não eram jornalismo, eram um ataque político puro. Circulavam com imagens dela como adúltera, como assassina, como mulher dominada pelo desejo, como alguém incapaz de governar porque era emocional demais, que tinha matado o marido para ficar com um amante. Isso não é detalhe, é estratégia, porque acusar um homem de assassinato é uma coisa, agora acusar uma mulher de ser sexualmente descontrolada, manipuladora e perigosa destrói ela politicamente muito mais rápido, e os panfletos faziam exatamente isso. Então, eles não diziam só que ela matou o marido, diziam que ela fez para ficar com o amante. Não era só crime, era imoralidade. E quando você mistura crime com escândalo sexual, você não precisa de prova, você precisa que a fofoca se espalhe. E ela se espalhou. O James Hepburn, que diziam que era o cúmplice da Maria e amante, era o homem mais poderoso da Escócia, tinha acesso ao palácio, tinha motivação. O Darley era um problema político e pessoal para qualquer um que queria influência sobre a Maria. E então, o James Hepburn foi acusado formalmente pelo pai do Darley, o Conde de Lennox. Em abril de 1567, o Bothwell foi julgado e absolvido. Mas claro, ele apareceu no tribunal com 6.000 homens armados. Não tinha júri que fosse dar um veredito de culpado nessas condições. Aí, um mês depois e 3 meses após a execução, a Rainha Maria se casa com ele. E aí foi esse casamento que destruiu a Maria politicamente mais do que qualquer acusação formal que poderia ter sido feita, porque casar com o principal suspeito do assassinato do marido anterior numa cerimônia apressada transformou a narrativa de possível cúmplice em culpa óbvia no Tribunal da Opinião Pública Europeia. Mas calma, o que os documentos dizem sobre o casamento é mais complexo e eu posso falar disso em outro vídeo. Há relatos de que o Bothwell sequestrou a Maria no caminho entre Lintingall e Edimburgo em abril, levou ela para o castelo de Dunbar e a submeteu à agressão sexual para forçar o casamento. Sim, talvez ela tenha sido estuprada e se sentiu obrigada a se casar.
Ela nunca confirmou essa versão, mas ela escreveu de uma forma bem ambígua em seu diário. Na verdade, quase como tudo nesse caso, está enterrado em camadas de documentos produzidos por pessoas com interesses em versões específicas. Mas se isso for verdade, você não está olhando para uma cúmplice, você está olhando para uma mulher que perdeu o controle total da própria vida política e pessoal ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu depois foi rápido e brutal. Os nobres escoceses, que ficaram conhecidos como os Lordes da Confederação, que tinham motivos próprios como querer poder, controle e influência, se rebelaram contra o casamento com o Bothwell, capturaram a Maria na Batalha de Carberry Hill em junho de 1567. O Bothwell nem quis lutar, ele simplesmente deixou a Maria, o deus dará, e fugiu para a Escandinávia, onde acabaria preso numa masmorra dinamarquesa, enlouquecendo e morrendo acorrentado em 1578. A Maria foi presa no castelo de Loch Leven e, em julho de 1567, ela assinou a abdicação em favor do filho de 1 ano de idade, Jaime VI, que foi coroado rei da Escócia com 1 ano e 1 mês, e a gente tem a biografia dele que tá rolando. O regente que assumiu o governo até que o menino crescesse era o conde de Moray, filho ilegítimo do James V e meio-irmão da Maria, e um dos homens que tinha mais ganhar com a queda dela. Aí a gente chega à prova do complô ou não. Em dezembro de 1567, um cofre foi confiscado de um servo do Bothwell. Dentro dele, os lordes da Confederação disseram ter encontrado cartas escritas da Maria ao Bothwell que demonstravam conhecimento prévio do plano de assassinar o Darley e o envolvimento emocional com Bothwell antes da morte do marido. Elas ficaram conhecidas como as Casket Letters, as cartas do cofre, e são o centro de toda a controvérsia histórica sobre a culpa da Maria. O problema é que as cartas originais nunca existiram para um exame independente. O que chegou ao julgamento lá na Inglaterra em 1568 foram cópias transcritas, traduzidas do francês, com a caligrafia da Maria ausente. E as cópias têm problemas sérios. O francês é inadequado para alguém com a educação da Maria, que tinha sido criada na corte francesa e falava o idioma como fluência nativa. Tem inconsistências internas também, frases que parecem interpoladas, encaixadas artificialmente em cartas que podem ter sido genuínas sobre outros assuntos. O historiador John Guy, o autor de My Heart is My Own, a biografia da Maria da Escócia, considerada a mais rigorosa da literatura moderna sobre o tema, é direto. A única evidência de que ela era parte do plano de assassinato vem das Casket Letters. Não tem nenhuma outra prova. Eu posso fazer até um vídeo sobre essas cartas. Culpa ou inocência dependiam inteiramente de se as cartas eram verdadeiras ou falsas, e a conclusão atual da maioria dos historiadores é que elas foram adulteradas, uma mistura de cartas genuínas da Maria com outros assuntos, com material fabricado para incriminá-la. Ou seja, a história inteira que condenou uma rainha depende de documentos que ninguém viu da forma original, só cópia, tradução e versão interessada. Isso, em qualquer outro contexto, seria chamado de prova fraca. O julgamento em Westminster, em 1568, que foi convocado pela Elizabeth para investigar a situação, terminou sem um veredito. Não pôde absolver a Maria porque os lordes da Confederação tinham se rebelado, não pôde condená-la porque as provas eram fracas demais para suportar uma condenação que teria implicações diplomáticas enormes. A Elizabeth ficou com o resultado que queria. A Maria, presa em solo inglês, sem trono, sem poder disponível, como peça também política para ela. E isso aqui é política pura, não inocenta porque não pode, não condena porque não consegue. Então faz o quê? Mantém ela presa, fora do jogo e controlada. A Maria, então, passou os próximos 19 anos em custódia inglesa, não em masmorra, em castelos, com serviçais, com alguma liberdade de movimento, mas presa, sem poder retornar à Escócia, sem poder nunca ver o filho. Inclusive, olha a imagem aqui, tirem print, é do meu curso. O James cresceu sendo criado pelo regente, depois por outros tutores, e foi ensinado a desconfiar da mãe pela mesma propaganda que havia derrubado. Em 1586, a Maria foi implicada no Babington Plot, uma conspiração para assassinar Elizabeth I e colocar a Maria no trono inglês. Cartas foram interceptadas e mostraram que ela tinha conhecimento da conspiração. Em fevereiro de 1587, após julgamento, que ela argumentou ser ilegítimo porque
Como uma rainha soberana, ela não podia ser julgada por um tribunal inglês. Ela foi decapitada no castelo de Fortingham. Ela tinha 44 anos, havia passado 19 deles presa. Dizem que o primeiro golpe do machado foi impreciso, atingiu a parte de trás da cabeça em vez do pescoço. O segundo cortou, mas não completamente. O terceiro que aí separou. E quando Carrasco levantou a cabeça para mostrar à Assembleia, o cabelo, que era uma peruca, ficou na mão. E a cabeça caiu no chão, revelando cabelos curtos e grisalhos. E também aqui tem uma parte bem triste. Embaixo das vestes estava o cachorrinho da Maria, que não quis sair de perto do corpo. Meu Deus! O filho da Maria, James VI, que tinha 21 anos quando a mãe foi executada, protestou de forma diplomática, mas não rompeu as relações com a Inglaterra. 16 anos depois, quando Elizabeth I morreu sem herdeiros, o James se tornou o James I da Inglaterra, continuando sendo James VI da Escócia, e uniu os dois reinos sob uma coroa. O filho da rainha, que foi derrubada por uma narrativa política sem provas, se tornou o rei de tudo, que havia destruído a mãe. A narrativa que circulou por 400 anos depois de Kirklefield foi a narrativa dos lordes da Confederação, rainha culpada, adúltera e assassina. Foi essa versão que o George Buchanan, tutor do jovem James VI e inimigo declarado da Maria, transformou em história oficial na sua História da Escócia, publicada em 1582. Foi essa versão que moldou como a Europa pensou sobre a Maria Stuart por séculos, e foi essa versão que cientistas forenses e historiadores modernos passaram os últimos 50 anos desmontando peça por peça. Não para provar inocência absoluta, mas para mostrar que a acusação nunca teve a substância que a narrativa política afirmou que tinha. Na política, como vocês bem sabem, a narrativa muitas vezes pesa mais do que prova. A Maria Stuart é um exemplo bem documentado disso das histórias do século XVI e XVII, uma rainha que foi derrubada, presa e executada numa sequência que começou com um assassinato que nunca foi resolvido e usou cartas que provavelmente foram falsificadas como prova de um crime que nenhum tribunal conseguiu provar. Lembra do vídeo do Ricardo III? Então, mesma coisa, pura propaganda. Agora, a gente chega no século XXI. Em 2015, a Royal Society of Edimburgo convocou um painel de especialistas, patologistas, especialistas em explosivos, historiadores, cientistas forenses para reanalisar o caso com a tecnologia e metodologia modernas, usando as evidências disponíveis, o desenho da cena do crime, as transcrições das cartas, os documentos históricos do período. A conclusão do painel, liderado pela professora Sue Black, da Universidade de Dundee, foi que não há evidência que aponte para Maria como organizadora do assassinato. A análise forense do corpo, baseada no desenho da época que mostra a posição dos corpos e as condições da cena, indica que o Darley foi morto, então, em outro local e arrastado para o jardim. Uma das hipóteses é que o assassino tenha sido do próprio círculo político do Darley. A historiadora Carly Kegoy, professora sênior da Glasgow Caledônia Universidade, disse aceitar o argumento da biógrafa do Darley, a Caroline Bingley, que na noite da morte o Darley foi acordado por pessoas fora do palácio, fugiu pela janela com o criado e foi interceptado e morto por esses homens antes da explosão. O que isso prova, e os próprios especialistas foram cuidadosos em dizer, não é a inocência absoluta da Maria, não tem prova de que ela ordenou o assassinato, é diferente do ela com certeza sabia de tudo. A política da corte do século XVI tornava quase impossível que a rainha não tivesse nenhuma consciência de que havia sido algo planejado contra o Darley. Tinha ódio demais, conspiração demais, movimentação demais, para que tudo tivesse acontecido completamente às suas costas. Mas consciência de que o inimigo ia ser eliminado não é o mesmo que ordenar um assassinato, e numa estrutura política onde os nobres escoceses operavam com autonomia violenta e onde o Bothwell tinha capacidade e motivação próprios para agir, a participação direta da Maria nunca foi estabelecida, e no final, o crime que derrubou a Maria nunca foi provado, mas foi suficiente, porque na política você não precisa provar, você precisa convencer. Enfim, o assassinato do Lord Darley nunca foi oficialmente resolvido e talvez nunca seja. Mas agora me diz, você acha que a Maria participou ou pelo menos sabia dessa conspiração? Aproveita e se inscreve no canal e vira membro, porque tem muito mais arquivo para abrir. Eu te espero amanhã às 8 horas da noite para o próximo Steph Flix. Um beijo grande!